Olá pessoal, eu sou o Rafael Lobo, médico e parte da equipe técnica da TopMed, e hoje eu trouxe para conversar aqui com a gente a Mariane Prim sobre relacionamentos interpessoais e saúde mental. Mariane, seja muito bem-vinda, se apresente no nosso podcast aqui, na nossa conversa, e vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão relevante e tão importante. Olá pessoal, é um prazer estar aqui. O meu nome, como o Rafael já me apresentou previamente, eu sou a Mariane Prim, mais conhecida como Mari, e sou especialista de marketing da TopMed. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos interpessoais e como eles podem afetar a nossa saúde mental. Perfeito, Mari. E assim, relacionamentos interpessoais, eles são preditores de longevidade, de saúde física e mental. Então, super importante esse tema. A Mari, ela não é uma especialista em saúde, né? Ela não é da saúde, mas ela veio compartilhar com a gente um pouquinho da experiência dela sobre esse tema. Então, já vou começar aqui conversando contigo, Mari. Por que as relações afetam tanto a nossa saúde mental, na tua opinião? Bom, os nossos relacionamentos, eles afetam a nossa vida, né? O nosso dia a dia, porque nós somos seres humanos, somos seres sociais, então a gente vive em sociedade. E a comunicação e o convívio com as pessoas ao nosso redor, elas podem impactar tanto positivamente como negativamente a nossa vida. E na tua experiência prática, assim, falando do teu dia a dia, já teve momentos em que teve que se impor um pouco mais, que não, a relação interpessoal não estava tão legal, ou no trabalho, ou na faculdade? É sempre importante nós sabermos impor limites naqueles momentos em que as relações elas já estão afetando o nosso psicológico, né? Quando situações do dia a dia já ultrapassam os limites aos quais a gente consegue suportar. E aí há vários exemplos que eu poderia citar, tanto no trabalho quanto relacionamentos amorosos, de amizade. Aqui na TopMed nós temos até um apoio psicológico, né? Pelo aplicativo, pelo saúde emocional. Então, isso ajuda bastante para que a gente consiga lidar com as cobranças do dia a dia, né? As nossas responsabilidades. Então, é uma coisa bem legal que a TopMed oferece para os colaboradores. Mas eu vou começar aqui a conversa citando um exemplo bem pessoal mesmo, né? Que era o relacionamento amoroso. Uhum. Quando eu comecei a ter o meu relacionamento, que eu tenho até hoje ainda muito jovem, né? Eu tinha acabado de fazer 19 anos. Então, a minha relação foi meu primeiro relacionamento e que eu mantenho até hoje. Eu era muito imatura, né? Eu não sabia como lidar com um relacionamento amoroso. E a comunicação era muito difícil. Porque, né, jovem, imatura. Então, quando eu percebi que o relacionamento já não estava sendo tão saudável, eu procurei ajuda. Para que essa nossa relação, esse convívio, a comunicação fosse mais clara, né? Então, a comunicação é a base dos relacionamentos. A comunicação, a empatia, a escutativa. Então, eu sugeriria sempre buscar ajuda, né? Para desenvolver essa parte da comunicação, de saber interpretar, de entender o sentimento da outra pessoa. E no trabalho é também a mesma coisa. As pessoas, elas falam com a gente de uma forma que talvez soe pra gente como uma agressão. Uhum. Mas, dependendo da forma como é dita, é uma interpretação. Uhum. Por isso que é sempre importante a inteligência emocional, né? Para lidar com o nosso trabalho, também com os nossos relacionamentos. Perfeito, Mari. E já mostrou que tem bastante inteligência emocional, porque mesmo, né, bem jovem, com um relacionamento, procurou uma ajuda e não preferiu excluir essa pessoa da tua vida, né? Vocês procuraram uma ajuda para tentar entender e melhorar esse relacionamento interpessoal. E me conta, lá no começo, como é que tu sentiu que estava se sentindo mal por conta do relacionamento interpessoal? Quais são os sinais, ou o que estava te fazendo mal? Eu diria que foram os sinais que eu comecei a perceber em mim mesma, tanto como autoestima, personalidade, as interações entre eu e a pessoa com quem eu me relaciono. Uhum. As interações, eu acho que foram o que mais chamou, assim, um sinal de alerta. Foi o que tu identificou na hora. Sim, porque as interações eram muito difíceis
Primeiro, porque a nossa comunicação não era clara, não era objetiva. Eu não sabia como expressar meus sentimentos. Eu tenho muita dificuldade em expressar meus sentimentos. Então, quando eu fui buscar ajuda, quando eu fui começar a entender como eu funciono, como eu poderia ser mais clara, como me expressar de forma clara, gentil, paciente, foi a virada de chave. Porque as nossas interações tinham muitos atritos. E depois que a gente aprende que nós precisamos, primeiro, lidar com as nossas questões interiores para poder melhorar nas nossas relações, tudo começa a fluir de forma muito melhor. Primeiro porque a gente se conhece, né? Tem o autoconhecimento e se conhecendo a gente consegue também impor limites do que a gente não aceita. Claro, sempre de forma gentil, cuidadosa, até porque você está falando com a pessoa com quem você relaciona e não com uma pessoa estranha, né? Esse é o maior... eu vejo que é o maior problema. Primeiro porque quando nós estamos com outras pessoas, amigos, colegas de trabalho, até mesmo estranhos, nós conseguimos ser polidos, educados, né? Porque não tem aquela cobrança do relacionamento. Mas quando nós estamos com a pessoa com quem a gente se relaciona no dia a dia, nós conseguimos ficar mais à vontade, ser nós mesmos. E aí é que pega, porque nós acabamos tirando todas aquelas amarras, aquela parte de se polir mesmo, e aí a gente acaba demonstrando demais. Sim. E se deixando passar, sabe? O convívio e a intimidade acabam tirando alguns polimentos que a gente tem com outras pessoas, né, nos relacionamentos interpessoais. Acho que não só com marido, mulher, companheiros, enfim, mas também com a família, às vezes, né? Às vezes o pai, a mãe, a gente, por ter uma intimidade, ter uma proximidade maior, muitas vezes comete excessos que a gente com certeza não cometeria com nenhum tipo de outra relação interpessoal, mas a gente acaba pegando nesse erro, né, nessa falha de trazer um pouco mais de intimidade e achar que pode agir de qualquer forma, de qualquer maneira, e acaba denegrindo um pouco a relação interpessoal, né, machucando um pouco ali os dois, com certeza, e isso acaba fazendo mal de uma forma geral. Mari, já aproveitando aqui, trazendo dicas práticas para melhorar a convivência com quem está perto, seja no trabalho, seja com a família, seja com o namorado, com a namorada. Bom, eu comecei a adotar 3 coisas que eu não deixo de praticar mais no meu dia a dia, no meu relacionamento, e que melhoraram muito. Primeiro foi a comunicação aberta. Saber se comunicar, expressar os seus sentimentos de forma gentil. É claro que quando você está numa discussão, né, é sempre importante impor limites. Sim. Do tipo, você está enxergando que essa discussão, essa conversa, ela não vai mais trazer uma clareza ali para aquele momento, imponha limite. Você pode falar bem de forma gentil, olha, eu não está mais me fazendo bem essa conversa, eu acho melhor a gente parar por aqui e a gente retoma depois, quando os dois tiverem ter amadurecido, pensado a respeito do assunto e retomar a conversa com a finalidade de tentar chegar num consenso. Eu acho que a comunicação e saber impor limites e se respeitar tanto o seu limite e o limite do outro, seria o começo. E também praticar a empatia, né? Nós não somos perfeitos, nem o outro. Então, saber que você não é perfeito e nem o seu companheiro, seu colega, né, seus pais, eles também vão errar. Então, eu acho que expressar os sentimentos, impor os limites e saber que o outro também erra, já faz com que os nossos relacionamentos melhorem de forma exponencial, né? Porque depois que você dá esses primeiros passos, a relação já começa a melhorar muito. Eu pude perceber isso da água pro vinho, assim. Depois que eu comecei a me portar
pensando que é uma pessoa que eu tenho que respeitar, que eu admiro muito. E também entender o tempo de cada um, né? Às vezes passou por um dia mais difícil, mais carregado no trabalho, e às vezes ele não quer conversar, às vezes ele quer se isolar um pouco, quer fazer uma atividade um pouco mais diferente, ou também, às vezes, a gente fazer práticas no nosso dia a dia que vão auxiliar nosso companheiro, a nossa companheira a melhorar. Por exemplo, uma coisa que eu sempre faço, que eu chego mais cedo em casa e a minha companheira ela chega mais tarde. Então, o que eu faço? Porque eu tenho um pouco mais de tempo livre. Eu já aproveito e lavo a louça e arrumo a cama para evitar problema. Ela chega mais feliz, ela tá cansada, ela ficou o dia inteiro trabalhando, mas ela já chega em casa um pouquinho melhor, né? Com a casa um pouquinho mais organizada. Que para mim é um detalhe bobo, é pequeno, toma ali 30 minutos do meu dia no máximo, mas que eu tenho certeza, e ela já me relatou isso, que faz muita diferença no dia a dia dela. E a relação interpessoal, a gente vai alimentando ela, né? A gente vai deixando cada vez mais o convívio tranquilo e harmonioso, né? E puxando aqui o finalzinho, Mari, como cultivar relações que fortalecem a gente? Eu diria que é praticando esses princípios básicos, né? Saber impor limites, saber se expressar de forma clara, praticar a empatia, como você acabou de comentar, gestos de cuidado, né? De elogio, de fazer com que a outra pessoa se sinta admirada, que você demonstre os seus sentimentos. E, bom, as relações estão aqui para nos apoiar, né? As relações, elas têm, se a gente não souber cuidar, cultivar, elas vão ter pesos de negatividade, vão ser relacionamentos tóxicos. Então, se a gente conseguir reverter para que essas relações, elas sejam cada vez mais positivas, que nos ajudem no dia a dia, que fortaleçam a nossa saúde mental, e não o contrário. Pensar que as relações, elas estão aqui para nos gerar alegria, apoio. Então, essa é a dica que eu daria para que a gente se fortaleça a partir das relações. Olhar para elas como uma forma de respeito e de apoio. Perfeito. Porque sem as relações e sem os nossos entes queridos, amigos e colegas, quem seríamos nós, né? Com certeza. Não teríamos a maturidade que a gente tem, não teríamos o apoio e talvez nem estaríamos aqui, né? Porque somos feitos de pessoas. Sim. As pessoas são a nossa base, eu diria. Somos seres sociáveis, né? Como você falou. E só reforçando aqui, né? Então, praticar comunicação não violenta, né? Sempre se expressar de uma maneira mais polida possível, mais gentil possível, independente do problema, independente da briga que tiver, né? O respeito sempre em primeiro lugar. Validar a emoção do outro, como tu mesmo falou, né? Então, como é que tu tá se sentindo? Como é que tu se sente em relação a essa situação? Você tá se sentindo mais irritado, mais ansioso? Ajuda a gente a entender o outro e a gente se colocar no lugar do outro para depois emitir uma resposta, emitir um comunicado que seja, e ele se sinta acolhido, né? Independente do problema. E a escutativa que tu tanto falou que é super importante, né? Às vezes Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca por um motivo, né? Seria escutar mais do que falar. Então é isso. Pessoal, dicas práticas aí da Mari, vivência dela, muito bacana, conteúdo proveitosíssimo pra gente. Eu acho que foram... Quer dar uma mensagem final, Mari, pra gente? Eu diria que o recado que eu deixo aqui é que vocês utilizem das dicas que foram ditas aqui para deixar as relações de vocês mais leves. Depois que eu comecei a colocá-las em prática, minhas relações, tanto interpessoais, pessoais, amorosas, de amizade, se tornaram muito mais leves. E saibam que com o apoio, né, um apoio psicológico, uma conversa mais aberta com os seus entes próximos sempre ajuda. Então, sempre busquem ajuda, seja numa conversa com um psicólogo, né? É importante que a gente se abra para que tudo flua melhor. Perfeito, Mari. Eu até ia comentar sobre isso, porque a Mari, jovem, identificou o problema, não conseguiu talvez resolver ela mesma, né, com o companheiro dela, mas procurou uma ajuda profissional, um profissional de saúde que pudesse acolher e dar dicas práticas para ela também conseguir cultivar esse relacionamento interpessoal que ela não queria perder, né? E hoje ela está bem, tá junta, tá namorando. Tô noiva, gente. Tá noiva? Ó, que legal. Então tá noiva, 7 anos já juntos. Vai fazer 6 hoje. 6, ó.
Que bacana, então. 6 anos no dia da nossa gravação. Parabéns, Mari, Obrigada. pelos 6 anos aí. O casamento está vindo, então, daqui a pouquinho. Eu espero que sim, estamos planejando. E porque insistiu, porque procurou uma ajuda profissional, né? Entendeu, trouxe consciência sobre esse problema do relacionamento interpessoal, buscou uma ajuda e hoje está aqui prestes a casar. Então, ó, que bacana, que história legal. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no nosso aplicativo. Foi um tema bem bacana. A gente conversou sobre bastante coisa, bastante dicas práticas. A Mari mostrou como um profissional de saúde pode ajudá-lo também a resolver problemas que a gente acha que às vezes é no nosso íntimo, problemas que a gente vê como que não tem mais solução. Muitas pessoas desistiriam, mas a Mari está aqui para provar que não. E hoje ela vai estar aí prestes a casar, né? Então tá, muito obrigado, Mari. Obrigada. Tchau, tchau, gente.